Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 30 de abril. Chegamos ao fim de mais um mês nessa temporada, o Primavera, dá pra gente dizer dessa maneira, e o Botafogo fecha esse mês de abril com um saldo positivo. A gente vai passar aqui pelo que foi o mês de abril e destacar, claro, que Arthur Jorge conseguiu dar uma virada de chave ali muito importante. São 4 vitórias seguidas e a gente espera que venha a quinta, a sexta, porque essa semana tem Copa do Brasil e depois no fim de semana Campeonato Brasileiro. A dupla de rivais baianos vem ao Rio de Janeiro para poder encarar o Glorioso. Quinta-feira, Botafogo e Vitória, domingo, Botafogo e Bahia. Vamos falar sobre isso e também destacar aqui a figura de Marlon Freitas. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir ao vídeo dos bastidores do Clássico, mas Marlon Freitas assumiu uma posição de protagonismo, não apenas dentro de campo, jogou pra caramba, mas também no vestiário. Ele que agora leva a braçadeira de capitão, diga-se. Vamos conversar sobre isso, Fogão, só que antes de mais nada eu te convido, por gentileza, a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. A sua participação aqui no Fala Fogão sempre é muito importante. E com a ajuda de vocês, a gente está quase chegando aos 46 mil inscritos. Até dia 10 de maio é o objetivo bater essa meta e tenho certeza chegaremos lá. Sempre destacando a programação do dia, tem esse Radar Alvinegro primeira edição, tem o Fala Fogão Shorts ali por volta de 11, 11h30 da manhã, tem nossa tradicional live da hora do almoço, ali a partir de 1h05 da tarde, depois às 18, 18h30, Radar Alvinegro segunda edição e às 22h05 mais uma live, eu e Ricardo Zambuja juntos aqui, comandando aquela resenha junto da galera. Você, claro, é nosso convidado para todos esses conteúdos. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre a figura de Marlon Freitas. Você sabe bem que o Marlon Freitas, por conta do que aconteceu no ano passado, ficou muito marcado em virtude daquele jogo contra o Palmeiras. O piscadinha, que não sei o quê. O grande X da questão ali naquele lance, todo mundo sabe, foi que o Marlon, na hora que cobra a falta, ele erra a cobrança de falta, gera o contra-ataque e dali acaba saindo o gol de uma bola parada do Palmeiras. E isso, claro, marcou demais. A torcida ficou irritadíssima. Durante muito, muito tempo, o Marlon teve que conviver com toda essa pressão que vem da arquibancada, a irritação e insatisfação da torcida. Não todos, é verdade, é sempre bom pontuar, mas existia, sim, uma irritação muito latente ali com o Marlon, a qualquer momento ela explodiria. E a gente começa a temporada com vaias aos jogadores do Botafogo, Marlon sendo um dos alvos. Ele quis ficar, teve oportunidade para sair, o Textor nunca pensou em negociá-lo, porque acredita que é um grande jogador e está com uma visão correta. O Marlon Freitas é muito bom jogador. E a partida que ele fez no Clássico contra o Flamengo, coroado inclusive com esse vídeo dos bastidores, mostrando uma liderança ali muito presente, O Marlon no vídeo dos bastidores, ele fala o tempo inteiro. Toda hora se comunicando ali no vestiário com os companheiros, passando uma mensagem positiva de vambora, concentração, temos que ganhar jogando bem, sabe? Foi muito bacana de assistir. Foi realmente muito bacana. Vai ter torcedor que vai dizer, isso daí é montado, isso daí não sei o quê. Irmão, a gente precisa de um vestiário com liderança forte. A gente precisa de um vestiário onde os caras realmente tenham um discurso de vitória, um discurso de vamos vencer, estamos aqui para vencer, para jogar bem, para encarar de igual para igual e conseguir o resultado. Então eu faço questão de enaltecer. De verdade eu faço questão de enaltecer. O Marlon jogou pra caramba nessa partida. Foi o principal jogador do Botafogo ali nas ações do meio de campo. Indiscutível isso, inclusive. E agora com a braçadeira de capitão, ele tá fazendo um papel que vai muito além do um por todos, todos por um. Você deve ter reparado isso, você que assistiu o vídeo de bastidores. Se você assistiu ao vídeo, você vai ter observado isso. Antes o Marlon até falava uma coisinha aqui, outra ali. Talvez agora, sabendo que ele tá com a braçadeira de capitão, isso tenha aflorado nele esse lado de líder mesmo, assim. Agora eu sou o capitão, de fato. Agora eu estou com a braçadeira. Então eu tenho que estar aqui e tenho que falar com os meus companheiros, passar a mensagem certa. Às vezes basta um gatilho para que a liderança de um atleta seja realmente potencializada. Você percebe até pelo vídeo dos bastidores que o próprio Arthur Jorge dá todo o espaço do mundo para que o Marlon possa fazer o que ele estava fazendo, porque ele percebe que é um momento importante. Isso eu achei muito bacana de fato e eu espero que realmente a gente possa ter ao longo dessa temporada uma liderança forte ali, sabe? Porque faltou em dado momento de 2023. Faltou uma liderança presente, uma liderança que puxasse, que fizesse todo mundo olhar na mesma direção.
Agora a gente tem isso na liderança da comissão técnica, com o Arthur Jorge e o Marlon Freitas sendo um desses atletas, porque a gente sabe que tem outros no vestiário, mas é legal a gente poder realmente falar essa virada aí do Marlon Freitas, sabe? Ele assumiu o protagonismo e ele chamou para si essa responsabilidade. Então isso tem que ser enaltecido. Agora também tem que ser enaltecido o mês de abril do Botafogo. Tudo começou, você sabe, com a Copa Libertadores, primeira partida da fase de grupos. O Botafogo começou ali mal, perdendo por 3-1 ainda sob o comando de Fábio Matias. Foi um baque, foi uma pancada ali na cara do torcedor botafoguense. A gente estava contando com uma vitória importante no primeiro jogo dessa fase de grupos. Não veio e na sequência ainda tivemos 2 derrotas. Aí já sob o comando do Arthur Jorge, com pouquíssimo tempo de trabalho, apenas 5 dias de preparação. Para o confronto lá no Altitude, diga-se. Né? Foram 5 dias de preparação para o confronto na altitude. Pela primeira vez o Arthur Jorge comandando um time numa altitude, né? Uma coisa nova para ele. Os jogadores ali não conseguiram de fato fazer um jogo interessante. Fomos derrotados por 1-0, depois da derrota por 3-1 para o Júnior Barranquilla. Aí a corda apertou no pescoço, né? Pensando em classificação, todo mundo ficou preocupado. E depois veio a estreia no Campeonato Brasileiro. De Quito direto para BH, sem tempo direito ali para preparar também. Jogamos contra o Cruzeiro, conseguimos até empatar em 2-2, né? A gente acaba cedendo aquele resultado no fim da partida. Derrota por 3-2, um começo vacilante, né? Mas até que esperado, vamos botar assim, né? Sem tempo para treinar, mal chegando ao Brasil. O Arthur Jorge começar com 2 derrotas não foi nada fora, assim, de uma normalidade, daquilo que realmente poderia acontecer. Só que aí, cara, o grupo abraça o treinador, o Botafogo começa a jogar muito bem, o Botafogo consegue fazer um primeiro tempo muito bacana contra o Atlético Goianiense, constrói aquele resultado por 1-0, que foi muito importante, porque era o primeiro jogo em casa, o Botafogo vinha de 2 derrotas já seguidas com o Arthur Jorge, se somar do Júnior Barranquilla eram 3 derrotas seguidas, e você sabe que no futebol a vitória é o que vai contar no fim das contas, né? Você sabe que o torcedor quer vencer. Jogando bem, melhor ainda. Mas o torcedor quer vencer. O torcedor quer ver ali que tem uma sequência de resultados positivos e tal. E aí o Arthur Jorge ele consegue os primeiros resultados. 1-0 para cima do Atlético Goianiense. A goleada por 5-1 para cima do Juventude. Depois tem a vitória também para cima do Universitário por 3-1. E agora a vitória no Clássico. Né, um confronto mais pesado, se você comparar com os demais. 2-0 no Maracanã. Massa compacta presente e calando o teatro mais uma vez. E aí vale destacar o seguinte, Fogão, nesses 4 jogos que o Botafogo venceu, todos eles sendo disputados na cidade do Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou tempo, mesmo que um pouquinho a mais, para poder fazer a preparação da equipe. O Arthur Jorge teve esse tempo a mais. E dentro dessa preparação a gente tem que destacar bola parada. Não foi a primeira vez contra o Flamengo. O Botafogo já tinha tido uma jogada ensaiada de bola parada, dava para ver que o posicionamento foi pensado, a maneira como foi executada a jogada contra o Juventude, por exemplo. E um ponto interessante a se destacar nesses confrontos, né, que o Botafogo venceu na cidade do Rio de Janeiro, é que o Botafogo sofreu apenas 2 gols e foram as 2 únicas vezes que a bola foi no gol do Botafogo. Pois é, o Flamengo não acertou o alvo, finalizou 15 vezes, não acertou o alvo. Mas se acertasse, o John estava lá, né, para poder fazer a defesa. Já contra o Juventude, uma falta de atenção ali no fim, né? Vencendo por 5-0. Ninguém marca no escanteio, os caras vão lá e fazem um gol. E contra o Universitário é a mesma coisa. A gente tinha feito 3-0, os caras dão a saída de bola, na sequência já conseguem fazer o gol por uma falta de atenção também da equipe. São pontos, claro, que precisam ser bem avaliados, né? Porque a gente não pode ficar dando esses vacilos no fim das partidas. Mas o fato é, sob o comando do treinador, o Botafogo, ele teve um jogo sem marcar, que foi contra a LDU. Ele já marcou 2, 3, 8, 11, 13 gols em 5 jogos, é bom que se diga. Isso dá uma média, cara, próxima a 3 gols por partida. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Sob o comando de Arthur Jorge, tá? Tô desconsiderando a partida aqui contra o Júnior Barranquilla, porque ainda era o Fábio Matias. Mas pegando os 5 jogos que a gente teve Arthur Jorge na beira do campo, 13 gols marcados, apenas um jogo sem conseguir balançar as redes, que foi contra a LDU logo na estreia. E o Botafogo sofreu nesses 5 jogos 4, 5, 6 gols. Isso porque sofreu 3 do Cruzeiro. Mas foi um para a LDU, foi um para o Juventude e foi um para o Universitário.
né? Então, assim, o Botafogo teve aquela situação do segundo jogo com o Arthur Jorge tomando 3 gols, mas nos outros jogos em que acabou sendo vazado, o Botafogo só sofreu 1 gol nessas partidas. Então o ataque está funcionando, a defesa está evoluindo claramente, Arthur Jorge ainda quer muito mais, e inclusive por isso vale destacar aqui um outro aspecto, que eu faço questão aqui de trazer, eu coloquei até lá no X do Fala Fogão, que são algumas frases que foram ditas pelo Arthur Jorge, foram frases importantes, claro. Se liga só, contra o Atlético Goianiense, primeira vitória dele no comando da equipe, podemos e devemos fazer muito melhor. Contra o Juventude, precisamos de muito mais, isso depois de ter goleado por 5-1. Contra o Flamengo, ganhamos mais um jogo só, temos muito caminho para percorrer. Não podemos alternar entre a euforia e a depressão, porque não faz bem para a saúde mental. Temos que construir um processo que não seja afetado por um resultado. Queremos fazer um Botafogo cada vez mais forte. Frases que eu destaquei de Arthur Jorge são frases importantes que demonstram muito bem a visão do treinador para o que ele quer para o Botafogo, né? Está satisfeito com os resultados, mas ele quer muito mais. Ele quer um Botafogo cada vez mais forte. E é isso que a gente tem que buscar e é isso que a gente vai conseguir com toda certeza. Porque à medida que o trabalho do treinador for se desenvolvendo, a equipe vai se tornando cada vez mais competitiva. Os adversários que se cuidem, eu só digo isso. Fogão, agora para o mês de maio, só para a gente poder trazer aqui o calendário do Botafogo nessa sequência, porque a gente vai continuar tendo jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, direto, né? Próximos jogos do Botafogo. Botafogo e Vitória, dia 2 de maio, quinta-feira. No dia 5, Botafogo e Bahia. Depois a gente tem Botafogo e LDU no dia 8 de maio. Fortaleza e Botafogo no dia 12 de maio. Universitário e Botafogo no dia 16 de maio. Corinthians e Botafogo foi adiado, bom que se diga. Vitória e Botafogo no dia 21 de maio. Botafogo e Fluminense também foi adiado. E aí você vai ter Júnior Barranquilla e Botafogo no dia 28 de maio. Ou seja, considerando que tivemos 2 jogos anulados, o Botafogo vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Isso porque tivemos 2 anulados. Seriam 9 jogos no mês só. Insano, né? Quando que esses jogos contra Corinthians e Fluminense vão acontecer, eu não faço ideia. A CBF está com um calendário completamente embolado, compactado, meu irmão. Vai ser complicado encaixar esses 2 jogos depois, né? Vamos ver como é que vai ficar, mas a gente vai ficar com esses 2 joguinhos a menos aí no Campeonato Brasileiro no mês de maio. Então temos que aguardar para saber quando que vai acontecer. Enfim, eram essas as informações que eu queria trocar aqui com você, essa ideia. Então, espero que você tenha gostado. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Fala Fogão Shorts e a partir de 1h05 da tarde tem tradicional live da hora do almoço. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.